Animações, músicas e mídias de entretenimento fizeram parte de nossa infância que literalmente moldaram a internet como conhecemos. 8 bilhões de pessoas que existem no mundo. Imagina a quantidade de gente com talento, criatividade e potencial de criar as maiores obras que revolucionariam o entretenimento da internet, mas nunca tiveram a chance de sequer serem notados, ou nem mesmo precisa revolucionar, mas aquelas séries que tinham total reconhecimento e potencial, mas foram esquecidos com o tempo, como se o próprio destino tivesse dito não para eles. Oi, eu sou o Fape. É bom te ver aqui, jovem internauta. Bom, não se preocupe, eu vou te guiar nesse mar de desenhos que tu provavelmente não conhece. E se conhece, já esqueceu. Eu não te julgo, meu papai aqui é como o coveiro. Apenas pegar os mortos e enterrar eles. Eu não ligo tanto quanto tu não liga. Então, estamos kits? Bom, vamos começar. Só deixando claro, eu não vou falar da série aqui, até porque todo mundo já teve contato de alguma forma, mas eu vou deixar meu amigo que com certeza decidiu participar desse vídeo pela livre e espontânea vontade, e desde já agradeço muito pela participação. Mas sinceramente, quem liga pra essa bomba? Olá, eu sou o Lee Shimada, criador de conteúdo e dublador aqui da plataforma. Deixe-me falar um pouco sobre essa que é uma das minhas animações favoritas da internet. Mais ou menos um mês depois do lançamento do piloto de Hazbin Hotel, foi lançado o piloto de Helluva Boss. E eu acho incrível a quantidade de pessoas que já assistiram Hazbin, mas nunca nem chegaram a ver um episódio da maravilha que é Helluva Boss. Atualmente eu não diria que podemos chamar Hazbin e Helluva de séries indies, já que ambas estão no Prime Video. Mas diferente de Hazbin, que só teve seu piloto lançado, Helluva foi realmente uma série produzida para o YouTube. Atualmente tendo 2 temporadas já lançadas com 25 episódios no total. Diferente do que vemos em Hazbin, onde a história é totalmente focada nas situações dentro do hotel e uma crítica nada sutil a toda essa ideia de céu e inferno. Helluva Boss tem uma história bem mais simples. História essa onde nós acompanhamos um grupo de diabinhos chamados de IMP, que trabalham como assassinos de aluguel para pessoas que morreram. Ou seja, se você quer que alguém que te ferrou quando você era vivo morra, esses diabinhos podem fazer esse serviço para você. Mas, curiosamente, uma das maiores críticas que eu vejo a comunidade fazendo a Helluva é justamente que esse trabalho da IMP é apenas usado de fachada na série, já que a série em si é muito mais focada no drama individual dos seus personagens, com quase todo episódio focado em desenvolver suas relações e dramas, ao ponto de até parecer uma novela de tão dramático. Mas acho que o maior elogio que eu posso fazer em geral a Helluva é sobre seus números musicais. Eles são muito bons, ao ponto de que me fizeram perder meu preconceito com musicais. Sério, o pessoal do The Living Tombstone ajuda nas músicas, e se isso não é motivo suficiente para você dar uma chance pra Helluva, eu não sei mais o que falar. Bem, agora eu deixo o resto com o Fei, e se você não deixar o dedo no like também, eu vejo você no inferno. É isso, gente, como sempre o Lee sendo um querido, né, e pedindo de forma carinhosa pra tu deixar o like e se inscrever. Vai decepcionar ele, por acaso? Ah, sim, claro. Se quiserem, eu posso fazer um vídeo próprio só de Hazbin Hotel. Mas claro, vai depender de vocês. Deixa um comentário aqui dizendo o que tu acha. Eu vou ler todos os comentários. E várias outras pessoas fizeram uma análise da série. Mas eu vou falar do piloto, que incrivelmente quase matou a própria série. Quer dizer, nem tanto assim. Eu vou explicar. A Vivizy Pop, assim como qualquer criadora de séries animadas da internet, teve que buscar apoio de forma que ela podia. Ou seja, receber apoio monetário dos próprios fãs. O que a ajudou e muito, pois sem os seus fãs ela não conseguiria 1/3 do que ela tem hoje. O problema mesmo foi as produtoras Spindle Horse Toons e a A24, mais especificamente o estúdio A24, que durante processos legais sobre direitos e copyright, teve problema no uso de algumas músicas e usos indevidos por parte da produtora, e não especificamente da Vivizy, que gerou a remoção do piloto de Hazbin Hotel. Bom, são só especulações, ainda é um mistério o tanto de burocracia que esse desenho teve ao longo do seu início. Não ia se tornar uma lost media, mas que nós teríamos o conhecimento dessa série bem limitado seria evidente e óbvio. Mas a Vivizy conseguiu dar a volta por cima e resolver esse mar de burocracia que é o campo minado dos direitos autorais. E agora, atualmente, ambas as séries Hazbin Hotel e Helluva Boss estão no Prime Video. Que jornada, não? Imagina sua própria série se tornar um risco de virar uma lost video ou até mesmo esquecida, como se a internet tivesse tido um delírio coletivo e agisse que a série nunca tivesse existido. Não teria como não mencionar essa série. Ela é simplesmente a série mais clássica da internet. Eu acredito que você pelo menos já ouviu falar dela em algum lugar. Mas bem,
Pra quem não conhece, Eddsworld é uma série de comédia besteirol, um desenho animado britânico criado por Ed Gold em 21 de dezembro de 2004. E a dinâmica funciona com um grupo de 4 amigos: Ed, Tom, Matt e Tord. Tord? Eu não sei se é assim que fala. E Tord. E eles passam por todo tipo de aventura, desde enfrentar robôs gigantes e... sei lá, qualquer coisa do tipo que viria de um episódio de apenas um show. Nós temos uma boa desculpa. Olha aquele cavalo ali. Ele caiu do céu e tem que passar no teste de história americana, senão a Terra vai explodir. O quê? Mas, sendo sincero, eu fiquei surpreso o quanto ainda essa série é relevante. Tipo, mesmo depois do último episódio de Eddsworld Legacy, eles ainda continuam com o projeto do Eddsworld Beyond. Pô, eles têm até uma parceria com marcas. Seria injustiça minha colocar a série abaixo da primeira camada, já que, mesmo que ela tenha perdido toda a influência que teve no passado, ainda tem um lugar especial na internet, e com certeza nunca será esquecido. É, eu sei, tu não esperava por essa, né? Realmente, à primeira vista eu não tava pensando de colocar Leca Daisy no meu iceberg, principalmente na primeira camada. Ah, era essa ou Digital Circus, mas metade da internet já falou sobre isso, então... prefiro dar uma aposta diferente. Já digo logo de cara que sim, por mais absurdo que pareça, originalmente Leca Daisy é uma webcomic, criada em 19 de julho de 2006 pela Tracy G. Butler. A comic se passa em St. Louis, em Missouri, na década de 20. Essa comic já ganhou vários awards da WCCA, Web Cartoonist Choice Award, em 2007 e 2008. Já concorreu ao Eisner Award, que é tipo um Oscar, só que para quadrinhos nos Estados Unidos. Mas pelo que eu sei até agora, não ganhou um Eisner Award. Bom, vamos falar dos personagens. Rocky, que é o nosso aparente protagonista, trabalha para Leca Daisy, que é um codinome. Calvin, que é o primo do protagonista. Ele é bem amedrontado e nervoso. Em outras palavras, ele é um cagão. E a Ivy Pepper, que é virada nos 30. Nem tanto comparado aos outros personagens de outros cartoons, mas ela é bem animadinha. Rocky é um bootlegger, que é aqueles que decidem contrabandear bebidas alcoólicas de forma ilegal. Inclusive, a escolha da data não foi aleatória, pois a série se passa justamente nessa época da Era Seca, ou para o inglês, The Prohibition Era. E os Estados Unidos fizeram essa lei para justamente parar com o consumo de álcool no país, o que gerou esses bootleggers a se espalharem mais e mais, pois a própria população não parava de consumir, o que gerou um mercado negro. Mas essa lei seca não durou por muito tempo, indo até 1933, muito devido à condição dos Estados Unidos naquela época, pois eles estavam passando pela Grande Depressão. Enfim, veio também a cultura. Bom, e sobre o piloto? Ele foi lançado em 2023, claro. Ela conseguiu graças ao apoio do público dela, do Patreon. Ao contrário de Hazbin Hotel, o piloto não tem uma distribuidora ou uma produtora. Pelo meu conhecimento até então, ela que dirigiu e fez a animação quase que sozinha. Eu diria que é bem impressionante, pois o piloto tem trilha sonora própria e uma presença de identidade bem forte. Eu particularmente gostei. Espero ver mais essa série no futuro. Se tiver, é claro. Olha, eu vou ser sincero, eu não ia deixar esse desenho nessa camada, eu deixaria bem mais embaixo. Mas, como esse desenho tem um certo reconhecimento, eu decidi colocar na segunda camada. Salad Fingers é uma série britânica. Olha só, parece que Eddsworld não é o único, hein? Postado em 1 de julho de 2004, criado pelo David Firth. Postou no antigo e lendário Newgrounds. Metade das animações que existiam no YouTube vieram desse site, mano, inacreditável. E bom, originalmente o primeiro vídeo intitulado Spoons não repercutiu tanto assim. Na verdade, isso tornou bem próximo de virar uma Lost Media. Mas, de repente, o vídeo explodiu de tal forma que o David decidiu postar até no YouTube, que atualmente é a plataforma onde ele posta. Mas e o episódio piloto, que no caso seria o primeiro? Bom, o vídeo em si não é muito longo, no máximo com 1 minuto e 46 segundos. O próprio David falou que ele fez o curto em um dia e uma noite. Sim, é o que você provavelmente está pensando. A voz do Salad Fingers, que é o protagonista, que tem essa voz suave, baixinha, é proposital, pois ele não queria acordar seus pais. Irônico. Algo feito no improviso deixou o personagem muito mais icônico e carismático. Pontos pra ele. Enfim, não vou falar da lore da série em si, até porque tem um monte de teoria e sinceramente iria deixar o vídeo gigante. Então, se tu quiser, claro,
que eu faça um vídeo sobre Salad Fingers e todas as teorias da série? Deixa aqui um comentário falando sobre. Enfim, voltando, a série não acabou, ela ainda continua até hoje. No total são 13 episódios, mais um episódio especial do 20º ano de aniversário da série. Eu lembro de ter assistido há muito tempo o primeiro episódio e de ter ficado chocado com a premissa. No entanto, eu não vi muito sobre Salad Fingers atualmente. Parece que a internet decidiu esquecer essa série e deixar de canto. É incrível que provavelmente um adolescente / criança fez uma animação tão icônica com tão pouco. Pena que não teve o destino que Edward teve. Ah, sim, o desenho considerado mais violento da internet. Bom, não da internet inteira, mas provavelmente do YouTube. O desenho conta com alguns personagens mais importantes: Flake, Cuddles, Nutty, Petunia, Toothy, Lumpy, Cubby, Pop, Sniffs e a lista segue. São muitos personagens, não tem como eu falar de todos aqui. A série continua até hoje, mas... Espera, e o episódio piloto? Eu nunca ouvi falar, eu só sei do primeiro episódio. Pois é, de acordo com a própria internet, esse não é o piloto, e sim só o primeiro episódio. E bom, eu vou comentar justamente sobre isso. O piloto, e por incrível que pareça, a HTF não é totalmente indie. Ah, como assim? Você tá fugindo do tema, então? Não exatamente, deixa eu te explicar. Mesmo que a Mondo Media tenha sido a principal distribuidora e produtora do projeto, quem criou mesmo foi somente uma pessoa, e não um conjunto de executivos e grandes empresas envolvidas. Rod Montijo, nascido em 7 de setembro de 1973. Rod sempre curtia criar livros infantis e isso refletiu em sua vida. Enquanto ele trabalhava na Mondo Media, ele teve uma ideia. Desenhou uns esboços e de alguns personagens que ele tinha em mente, alguns se assemelhavam com os personagens do show original, como o Cuddles e o Shifty. E, por fim, pendurou esses esboços no local de trabalho dele. E aquilo chamou tanta atenção que os executivos da Mondo Media viram aquilo e decidiram dar uma chance. O ano era 1999. A Mondo Media deu uma chance para Aubrey Akron, Rod Montijo e Ken Navarro para fazerem um pequeno curto. Então eles fizeram o piloto daquilo que um dia seria conhecido como Happy Tree Friends. O piloto Banjo Frenzy, um urso que posteriormente se tornaria o Lump, no caso o Alce, e desde então a Mondo Media financiou o projeto e hoje em dia ainda continua a produção da série. É incrível como apenas uma pessoa aleatória de um estúdio conseguiu tanto reconhecimento, conseguindo até mesmo a proeza de ter 5 temporadas e uma base de fãs sólidas até hoje. Sim, é comum hoje em dia ter certos fenômenos em que empresas são atraídas pela idade de alguém, mas pense que a internet dos anos 90 e começo dos anos 2000 ainda estava se formando. Nem mesmo a Newgrounds era tão conhecido naquela época. Até mesmo a prática de crowdfunding era incomum e impossível de conseguir. Rod com certeza era um cara à frente do seu tempo, que conseguiu fazer um desenho tão memorável para a internet quanto o HTF. A série que literalmente quebrou a internet. Não de viralizar, mas a de inspirar. Surgiram vários mods, animações de luta e tudo com essa estética de Madness Combat. Até mesmo o Alan Becker, que fazia batalhas de Stickman, pegou inspiração do Combat Madness, eu acho. E não, Joãozinho 887. O Trick não é daquele mod do Friday Night Funk, e sim é derivado do seriado. Madness Combat, criado pelo Crinkles, seu apelido da internet, postou aquilo que seria seu primeiro episódio em 25 de julho de 2002. Adivinha onde? Pois é, nesse ponto já não é nem mais surpresa. A Newgrounds. Literalmente fez parte para metade da formação de desenhos indies que temos na internet. E bom, o que tem de especial no primeiro episódio? Um monte de cara dando porrada. Tá vendo esse carinha ali apanhando pro cara da caixa de som? Então, esse é o Hank, o protagonista. Ele no começo era pra ser só um cara bom de combate, mas com o passar do tempo ele literalmente começa a evoluir e enfrentar seres além da compreensão. Eu acho engraçado, sendo sincero. É a mesma sensação que eu tenho quando eu vejo o Goku, por exemplo. Ele não foi planejado pra ser um dos personagens mais poderosos dos animes, pois durante seu desenvolvimento ele era tão inocente e leve. Ele apenas vivia na mata caçando uns javalis ou uns rinocerontes, sei lá, pra depois ele enfrentar literais deuses da destruição. Enfim, é cômico porque é claro que esses personagens não eram planejados para serem extremamente poderosos, e sim só de terem uma evolução linear e condizente naquele universo específico planejado pelo roteiro. O Hank tem até um motivo explicado dentro da série do porquê ele é invencível e tal. Enfim, meu foco não é falar sobre a lore, mas sim da série no geral. Madness Combat conta com 18 episódios, mas se contar somente os episódios de números inteiros, seriam 12. Os personagens contam com Hank, Deimos, Sanford, Kel'Thuzad Ox, Zalmandar Ox, Trick, Agent, The Auditor, Jesus, Dr. Hoffner e entre vários outros.
E pelo que eu sei até agora, Madness Combat tem uma baita lore por trás e várias teorias. Se tu tiver interesse que eu traga a história de Madness Combat aqui no meu canal, eu sinceramente, enquanto fazia o roteiro, me interessei pela série. Mesmo que eu não tenha um diálogo e nem explicação de onde vêm os personagens ou o que exatamente está acontecendo nesse universo, seria interessante trazer teorias de séries ou reviews. É algo que eu penso de trazer mais frequentemente aqui pro canal. Voltando pro assunto, Madness Combat é uma série com a proposta, pro combate, né? Então vai ter muita porradaria e sangue na tela. O diferencial do Madness Combat é que não é somente só violência, é um pouco de tudo. É porradaria, é momentos engraçados, é momentos sérios, importantes pra lore. Sinceramente, é o desenho de combate que mais se destaca na internet. E se continuar assim e o criador botar mais a mão na massa, eu sinto que vai ficar bom demais. E quem sabe isso não se torne algo muito maior do que já é. Ninguém tava esperando por essa, eu sei. Eu acho que pelo motivo das pessoas verem esse filme / série como um meme no geral, deixa mais de escanteio. Mas incrivelmente, Killer Bean tem uma lore bem sólida. Tem esse feijão matador aí chamado... Killer Bean? Não, na verdade o nome dele é Jack Bean. Nossa, tem sempre um Bean no meio, né? Esse é o nome dele oficial. E ele é um feijão das sombras. É tipo um mestre de artes marciais ou algo do tipo. E ele é um membro da Shadow Agency, que é uma agência independente feita para combater o crime, as máfias e ajudar os mais fracos. Mas será mesmo? Killer Bean, Dark Bean e Jet Bean, os 3 Shadow Beans principais da Shadow Agency. Dark Bean, também conhecido como Vegan Bean, ele trai a Shadow Agency. O motivo? Não sabemos. Então, a SA, vou chamar de Shadow Agency de SA para ficar mais fácil, enviou Killer Bean para matar o Dark Bean. E claro, ele não sabendo disso, vai atrás do Dark Bean com sangue no zóio para matar ele. E ocorre uma luta entre Dark Bean e Killer Bean, onde Killer Bean mata o Dark Bean. Só que durante esse processo de matar o Dark Bean, ele questiona o Killer Bean das cagadas da SA e como ela se corrompeu e se ele não estranha a SA enviar pra matar ele. Killer Bean duvida em primeira vista, não acreditando em Vegan. Então o Dark Bean começa a contar os motivos dele ter traído a agência, pois a própria SA começou a fazer trading com o crime organizado. Ou seja, tava vendendo armas pra quem estiver disposto a comprar. E pior, tava vendendo armas pro grupo que Dark Bean queria destruir por anos. A SA está fazendo um papel duplo, passando a imagem de querer fazer o certo, mas também disposto a fazer o errado quando tiver a oportunidade. Vegan também disse, a SA quer um de nós 2 mortos, então um de nós vai morrer, e isso agradará a agência. Nesse ponto, o Killer Bean tava duvidando disso tudo, mas foi só uma mexida do Vegan que... Vegan morre. Ele não ficou bravo, nem nada com Killer Bean. Ele só falou, eu tinha que tomar o tiro. Eu faria muito mais com a minha vida do que você sequer faria. Mas não importa agora, somos 2 feijões mortos. E agora, Killer Bean não enfrentará somente a agência, mas também a si mesmo. Resumidamente, a lore que eu peguei foi do filme Killer Bean Forever. Mais uma longa-metragem do que um filme em si, pois ele tem só umas 1h20 de filme. Eu decidi falar mais do filme do que da série, pois a série não tem tanto conteúdo quanto o filme. E a maioria das wikis que eu olhei relacionado ao Killer Bean vieram do filme. Então nada mais justo falar do filme, mas claro, tem a série também, que é tipo uma continuação cronológica do filme. The Return of the Killer Bean, o piloto. E tem também os episódios que apresentam outros personagens. Mas eu dei um baita de um resumo da lore. Bom, pelo menos eu contei da trama principal. Tem outros personagens do filme, mas nesse ponto eu recomendo tu assistir o filme. Ou se quiser, eu posso fazer uma review pro canal trazendo Killer Bean, mas vai depender da vontade de vocês. Nossa, eu tô trazendo bastante esse assunto de review, né? Bom, quem sabe eu crio um quadro próprio pro canal trazendo essas animações indies. Ou até mesmo jogos, quem sabe. Enfim, vamos agora pro próximo da lista. Quem diria que uma animação indie brasileira ia aparecer aqui? Bom, a existência do piloto do Dogmons é quase que um milagre. Por qual motivo? Simples. Foi financiado. Olha, você de novo fugindo do tema, rapaz. Você não ia fazer um iceberg de desenhos indies da internet? Olha, eu tenho motivos pra colocar Dogmons nessa lista. Primeiro, que foi feito por apenas uma pessoa, que nem o Happy Tree Friends. Segundo, é um desenho nacional, que foi financiado lá nos anos 2000, o que por si só é um feito absurdo. E terceiro, Dogmons é uma animação e uma webcomic. Foi feito e postado na internet. Então, sim, ele com certeza merece estar nessa lista. Mas tá, o que exatamente é Dogmons? Qual é a lore dele? Bom,
tem essa turma de 3 amigos, Alex, Chris e Nando. Eles estão de férias da escola e decidem explorar uma montanha onde tem um portal que leva pra outra dimensão. Por quê? Quase que o Alex recebeu um livro e ele ouviu falar sobre a Pedra da Gávea. Então, no mais absoluto QI puro do Alex, ele decide levar seus amigos em uma aventura perigosa que provavelmente vai custar a vida deles. Na Pedra da Gávea, eu falo pro papai levar a gente. Nada disso, a gente tem que ir sozinho. Eles provavelmente não conhecem a palavra perigo. Então ele sobe a montanha e, cara, eu tenho que falar uma coisa. A pessoa mais adulta entre eles ali é o Nando, porque, mano, como eles são irresponsáveis. Tô te devendo essa. Tá rolando um clima, hein? Não, quer saber? Eu não coloco minha mão no fogo por ele, não. Depois disso, ele sobe a montanha e realmente encontra o portal. E de novo, o Nando fala que isso é uma péssima ideia e que eles deveriam voltar para suas casas. Mas, como os amigos do Nando vivem um mundo de Peter Pan, eles ainda decidem entrar no portal. Olha, gente, eu acho melhor a gente ir embora. Já tá ficando tarde e esse lugar é sinistraço. Tudo bem, Nando. Nós estamos contigo, cara. Eles viajam pelo espaço sideral e chegam, de acordo com Alex, em Canis 2B, um planeta que foi explorado pelo seu pai há muito tempo, onde contém criaturas mágicas mais conhecidas como Dogmon. E opa, olha a treta rolando. Esse bicho verde aí fica apegado ao Alex, pois eles decidiram salvar ele. Enfim, depois de um tempo, eles encontram os Dogbees, que pelo próprio nome já diz, é arroz com feijão. Não, na verdade são abelhas cachorro. Abelhas aliens. Não, na verdade são abelhas cachorro. Abelhas aliens. Enfim. É esse negócio aí. Eles chegam num vilarejo e a abelha rainha suprema do local fica surpresa que o Alex é filho do professor e convida eles pra um amistoso do FIFA. Não, essa parte infelizmente não aconteceu, eles removeram do episódio. Eles só vão pra cabana pra bater um papo mesmo. A abelha rainha começa a explicar toda a história do pai do Alex e como ele salvou todo o ecossistema do planeta, protegendo eles dos robôs Bastet. Aí o Alex, claro, entendendo carvalhas nenhuma, ele decide perguntar pra ela que parada de robô é isso. E ela explica que esses robôs vieram da cidade em ruínas e que constantemente atacavam eles. E um dia o pai do Alex, na mais boa vontade dele, no dia decidiu ajudar aquela espécie alienígena random que ele nunca viu na vida, sacrificando do absoluto nada. É sério, é só isso. Ela não explicou muito sobre do que exatamente são esses robôs ou por que eles atacam os Dogmons. Só é falado que eles existem e são uma ameaça pra eles, e fica por isso mesmo. Aí ela fala a coisa mais cabulosa do piloto inteiro. Mas ele disse que se a ameaça voltasse a surgir, seu filho viria ajudar. Mano, como assim? Isso tudo foi planejado pelo pai do Alex? Como que ele tinha tanta certeza que o filho dele iria pra aquele mundo? Tipo, ele prometeu que o filho dele salvaria e ninguém questiona? Eu sinto realmente que o único são aqui é o Nando. Ele nunca falha. Mas cara, lembra que eu disse que a fala mais cabulosa seria a do professor? Bom, eu menti, pois essa fala aqui é a mais assustadora. O Alex pergunta pra abelha há quanto tempo ocorreu esse acontecimento. E ela diz há mais de 40 anos. E o Alex diz: ah não, pô, isso é impossível, meu pai sumiu só faz uns 6 meses. E ela responde: Alex, é que o tempo aqui passa diferente do tempo da Terra. Vocês vieram de um portal dimensional e sei lá o que. E claro, com toda razão, o Nando ele começa a surtar, porque se coloca no lugar dele. Tu tá em um lugar desconhecido, há anos-luz do seu planeta natal, tem aliens ao redor todo e o tempo passa diferente do tempo da Terra, ou seja, muito mais rápido do que na Terra. Tu pode literalmente perder seus pais, sua escola, seus amigos da escola. Você perderá tudo que tu acompanhou na sua vida. E sabe qual é o incentivo dos seus amigos? Nada. Não se preocupe com isso agora. Vamos comemorar a chegada de vocês. Os aliens têm coragem de dar risada da cara dele e falar: não se preocupa, vamos comemorar agora. Comemorar o que, seu alien maldito? Eu vou literalmente perder minha vida e vocês dão risada de mim como se eu fosse um alívio cômico? Cara, não tem como. O Nando é o mais base do lugar. O moleque tem maturidade muito à frente do que qualquer um nesse lugar. Eu sinto muito, Nando, por você estar com esses dois aí. Enfim, eles são atacados, eles dão um jeito de dar um chute na bunda dos robôs e fica por isso aí mesmo. Agora vem a parte em que eu fiquei indignado. A Buzz Dog diz para os moleques não se envolver, até porque era algo entre os Dogmons e o professor. A voz da razão, vulgo Nando, diz: não, tudo bem, tranquilo, sem problema, a gente não vai meter o nariz onde não é chamado. Mas o Alex, no ápice da sua psicopatia mirim, fala: não, a gente vai se meter sim,
nós não temos nada a ver com a situação, isso é coisa do meu pai, mas eu vou me enfiar no meio e trazer meus amigos junto, pois eu sou um protagonista, eu posso, e eu tenho uma síndrome de narcisismo muito forte, aonde eu tenho que bancar o herói mesmo eu sendo moleque com menos de 13 anos. Ele não fala literalmente isso, mas dão a entender. E como sempre, o coitado do Nando tem que aceitar as loucuras dos seus amigos e ser refém da psicopatia deles. E bem, o episódio termina por aí. E sendo sincero, eu genuinamente gostei do desenho. Por mais que tenha sido um desenho só pra encher linguiça, eu gostei da dinâmica dos personagens da lore. Se fosse continuar do Dogmons, provavelmente faria parte da minha infância e de muitos por aí. A música, a ambientação própria, eu gostei demais. A música me lembra realmente os animes dos anos 2000. E toda essa estética de Pokémon misturado com a Caverna do Dragão me deixou admirado. Pena que a Embraer parou de financiar o projeto, infelizmente por falta de incentivo e verba o projeto foi cancelado. Levi não tinha como fazer muito nessa situação, era só continuar e seguir em frente. Porém, em 2018, Dogmons voltou com uma webcomic, se não me engano, essa webcomic continua até hoje. Dogmons foi muito importante para o incentivo à indústria de animação brasileira e como foco para que, assim como Dogmon, mais desenhos fossem criados com incentivo, mas pena que isso nunca foi pra frente. Ironicamente, quem mais sustentou foi a indústria nacional, mas a que também matou esse progresso foi a própria indústria nacional. Eu sinceramente não planejava deixar o roteiro do Dogmon tão longo, mas eu achei tão importante falar sobre esse desenho nacional que eu não pude me conter, principalmente com um desenho feito no próprio país. Quem sabe um dia Dogmons possa voltar e a indústria de animação brasileira volte a ressuscitar. Até lá eu vou esperar, e quando eu puder, também apoiar. Caraca, eu ri bem! Eu ri bem, velho. Nesse ponto eu não sei mais o que eu tô fazendo. Talvez deve ser o efeito colateral da água quando você submerge demais. Referência a iceberg, entendeu? Porque esse vídeo é de iceberg. A Casa dos Cosbys é uma série, eu acho, é uma coletânea de episódios curtos. Era tipo um shorts dos anos 2000. E a trama gira em torno do protagonista Mitchell Reynolds, que é esse mano aí que aparece na tela. Ele tem uma máquina de clonagem especificamente do Bill Cosby, que é um comediante e ator muito conhecido nos Estados Unidos. E a premissa da série é basicamente isso. O Mitchell tem que lidar com esse tanto de Cosby, o que gera vários momentos de humor. E o plot é horrível. Eu queria mentir que é legalzinho, mas é uma merda mesmo. O protagonista é fã do Cosby. Ele multiplica eles, se arrepende, mas no 10º Cosby ele descobre que a cada 10 deles, o 10º tem superpoderes. É praticamente isso mesmo, não tem muito o que falar. A maioria dos episódios tem esse tom cômico e não tem muita profundidade da história. A série foi criada por Justin Roiland. Eu já ouvi falar desse cara em algum lugar e faz sentido. Até mesmo o humor seco da série faz total sentido que foi feito por esse cara. O começo da série começou quando Roiland decidiu participar de um festival de curtas-metragens no canal 101. Pausa. O começo da série começou? Ah, é muito texto, peraí, o começo... É isso aí mesmo, tá certo? Eu não sei, eu tava digitando. Eu fiz esse roteiro de madrugada. O começo da série foi quando o Roland decidiu participar de um festival de curtas-metragens no canal 101, no qual os participantes enviam animações curtas para apresentar no canal. Então o Justin, junto de seus amigos Gate e Steven, começaram a fazer imitações do Cosby bem zoado. Eles não eram muito bem em fazer isso, e a produzir o seriado da Casa dos Cosbys, ele foi inspirado em outro seriado sitcom chamado The Brady Bunch, que é basicamente a mesma premissa. Muita gente em uma casa fazendo, enfim, coisas que família norte-americana fariam em um sitcom norte-americano. No entanto, esse show não durou muito, pois os advogados do Bill Cosby souberam da existência desse seriado, pois a própria série tinha ganhado uma proporção gigantesca pela paródia considerada criativa naquela época, o que gerou um processo judiciário astronômico pro canal 101. Óbvio, mais cedo ou mais tarde esse desenho ia cair uma hora ou outra. É incrível como esse desenho não se tornou Lost Media, considerando que o foco principal deles na época era postar as animações que eles faziam na TV e não na internet. É realmente um achado esse arquivo que, se alguém não tivesse registrado, provavelmente nunca mais teria nada registrado desse seriado sitcom. Cara, eu tenho tanta coisa pra falar desse desenho. Primeiro, ele não é um desenho. É sério isso? Não, calma. É e não é ao mesmo tempo. Knock Force foi criado primeiro para ser uma coletânea de músicas de dois artistas, o desenhista Ian Jones Quartey e o mixador de áudio Jim Disraeli. Mas
De onde esses caras se conhecem? Tipo, qual o motivo de criar o álbum? Bom, permita-me contar o passado desses caras aí. O Jim entrou para a escola de artes visuais em 2002 para se especializar em filmagem, e ele criou um cartoon chamado Cletus the Fetus, uma animação em flash que era razoavelmente conhecido naquele meio de artes. E foi o ponto-chave para surgir Knock Force, pois ele conheceu seu parceiro Ian e ele trabalhou nesse projeto do Jim, o que deixou eles bem próximos. Anos depois, eles teriam a ideia de criar Knock Force. Pelo que eu pesquisei até agora, o álbum saiu um pouco antes do Knock Force Quick sair, mas dá pra dizer que os dois saíram praticamente juntos. O álbum Knock Force saiu no começo de 2007 e o primeiro episódio saiu no dia 2 de julho de 2007. Só deixando claro, eu não vou falar do álbum, já que o foco do vídeo é falar sobre desenhos indies, então a pergunta que fica é, tá, mas onde começou a ser divulgado e ser distribuído o desenho? E por incrível que pareça, não é o que tu tá pensando. Não começou na Newgrounds. Eles mesmos tinham criado um site chamado knockforce.com, que infelizmente é impossível de se acessar ao fato desse domínio ser de quase 20 anos atrás. Então, sim, o site Knock Force é uma lost media. É impossível acessar esse site, e se você tiver algum registro do site da Knock Force por algum milagre, diz aqui nos comentários. Eu tô pensando seriamente de criar um servidor de Discord pra interagir com vocês, mas enfim, voltando pro assunto, aparentemente o primeiro episódio foi postado um dia antes da Newgrounds, então eu vou considerar que oficialmente Knock Force começou seu seriado pelo YouTube, mesmo que eles tenham dito que começaram pelo próprio site. Tá, e qual a premissa da série? Bom, são dois amigos e o estilo do desenho é de não episódico, ou seja, não tem uma linha de eventos certa. Os eventos não dependem da cronologia da série, elas são independentes entre elas. A série tem um estilo que eu reparei bem em Midnight Gospel. Pra quem não conhece, Midnight Gospel é uma série onde os personagens falam normalmente como se estivessem em um podcast. Conversas do dia a dia, como tu tem com seu pai e sua mãe. E é incrível que Knock Force já tinha feito isso muitas décadas antes de Midnight. Claro, os dois são diferentes. Knock Force tem um humor seco próprio, enquanto que Midnight é mais introspectivo e reflexivo. O desenho tem 62 episódios oficiais registrados no YouTube. E claro, alguns extras. Mas eu não sei se faz parte da cronologia da série. Então eu vou contar só com esses 62 episódios oficiais. Se contar com os não oficiais, seriam 73 episódios. E por incrível que pareça, eu não sei o nome dos personagens. Quer dizer, esse se chama Knock e esse se chama Force, mas eu não tenho certeza. E eu não achei nenhuma mídia falando dessa série, a não ser desse blog que faz uma entrevista de Knock Force. E bom, como tá aí atualmente, eu fui pesquisar mais sobre o que ocorreu com eles depois e tu não vai acreditar. O Ian é nada mais e nada menos do que um dos produtores executivos da Cartoon Network. Sim, quando eu descobri isso, meu queixo caiu. E ele também é o criador do desenho OK-KO. Você sabe, aquele desenho onde tem um cara karatê em que o estilo é bem semelhante do Steven Universe. Deve ser porque ele também trabalhou na produção de Steven Universe. E não só isso, mas também no Hora de Aventura. Cara, ele é simplesmente responsável pela produção de metade da nossa infância. Eu sinceramente não esperava que isso estaria no meu iceberg. Tipo, é doideira, sabe? Como que alguém que trabalha em tanta coisa marcante deixou um dos desenhos mais desconhecidos pela internet? É algo que me fascina. Mas é como dizem, o mundo não dá voltas, ele capota. Ei, mas e o Jim? Sim. Ele atualmente é especialista em trabalhar com audiovisual e de vez em quando ele mexe no seu blog no Tumblr. Ele precisa se atualizar. Quem usa Tumblr hoje em dia, né? Eu sei, pode parecer zoeira, mas o desenho é sobre literalmente o braço desse mano aí ser um super-herói. Eu tenho que achar desenhos melhores na próxima vez. Mas o que eu posso fazer? Essas esquisitices só saem da Newgrounds. E praticamente 90% do meu iceberg é constituído de desenhos da Newgrounds. Não tem muito o que eu fazer nessa situação. Tanto faz. Criado pelo Matt Boy Anderson, John's Arm, ou o Braço do João. Sim, eu traduzi o nome. É uma minissérie. Pra falar a verdade mesmo, a minissérie só existe pelo motivo de promover o filme. Claro, ainda não deixa de ser uma série, mas a cronologia da série segue um segmento muito resumido, enquanto que a do filme, os eventos são mais organizados e a lore é mais bem estruturada. Tá, e sobre a lore de John's Army? Quando que o braço do John virou um super-herói e gerou tudo isso? John era um trabalhador do Morgue Security, onde provavelmente ele trabalhava com essas paradas de serviço de segurança e afins. E teve um dia em que ele foi em uma máquina de refrigerante pegar uma Gamma Cola, um refrigerante radioativo. Então, com toda essa radiação, o braço do John ficou totalmente radioativo e se transformou em um super-herói. Eu sei, não faz muito sentido. Essa é basicamente a premissa da história.
Claro, no filme John's Army Armageddon, a lore é tudo explicado certinho. Só que infelizmente eu não achei nenhuma wiki ou blog da série falando mais da história, já que é quase uma lost media esse filme. E eu vi que o filme tem quase 2 horas de duração. Olha galera, de verdade, eu tenho que postar esse vídeo porque logo depois vai acabar minhas férias e eu vou ter que ficar um tempo fora do canal. Então, se vocês fizerem muita questão de eu trazer sobre John's Army, aí eu faço um vídeo inteiro dedicado a ele. Por hora, eu só comentei um pouco dele. Outra animação que ficou esquecido com o tempo, mas que na época era relevante, pois é, Knock Force, você não é o único. The Math Minute 39 é uma coletânea de animações curtas e paródias de várias coisas do universo estadunidense. Era tipo o Mad da Cartoon Network misturado com The Night do Danilo Gentili. Cara, não tinha a melhor colocação do que essa. E não tem muito o que falar. A série foi postada no canal da Frederator. Sim, Padrinhos Mágicos, Hora de Aventura, enfim, você conhece esse estúdio. E originalmente foi postado 39 curtas, por isso tem 39 no título. O criador dessa bomba, quer dizer, desse desenho, é Dan Math. Claro, tem outros envolvidos por trás, por exemplo, Mika F. Frank e Mark Vitelli, mas eles só trabalharam com o Dan e não eram pessoas fixas no projeto. E sim, provavelmente funcionários, colaboradores da Frederator, acredito eu. E é basicamente isso. Eu fui pesquisar mais a fundo para colocar mais informações úteis sobre esse desenho e eu infelizmente achei nada, o que é entendível. Pois eu tô na última camada do meu iceberg e as informações ficaram muito mais escassas do que já estão. Eu tô surpreso que eu achei tanta coisa sobre Knock Force, de verdade. Tô chocado até agora. Meu Deus. Esse vídeo provavelmente tá enorme e o eu editor provavelmente tá sofrendo editando isso. Se o eu de agora fazendo o roteiro penei, imagina eu editando que tem que colocar um monte de imagem e efeito. Socorro. Enfim. Se tu gostou do vídeo, por favor, compartilha ele. Deixa um like e dê um comentário falando qual parte tu mais gostou e qual a sua sugestão de próximo vídeo que tu tiver. Isso vai me ajudar demais, principalmente meu canal que é pequeno. Cada informação que eu peguei deu muito trabalho e carinho para trazer as informações mais confiáveis possíveis. Bom, eu sou o Fape. Meu trabalho como coveiro terminou. Esse foi o último que enterrei. Que vontade de tomar um suco de maçã, rapaz. Eu vou fazer isso agora. Tomar aquele suco. Espero que a mamãe não fique triste com o meu comportamento indigente e de me comportar como um ser biológico senciente. Bom, isso não importa. Eu tenho livre-arbítrio para decidir o que eu quiser. Você ainda tá aqui vendo o vídeo? Ah, perdão. Eu achei que eu tinha desligado a câmera. Droga de TDAH.